Boa noite a todos. A nossa reflexão desta noite será sobre a mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Está no livro Fonte Viva, capítulo 165, intitulada Não Duvides. As mensagens trazidas pelo Espírito de Emmanuel sempre são muito atuais e bem diretas. Essa mensagem de hoje não deixaria de nos fazer refletir o momento em que estamos passando. Estamos em um momento de pandemia, e isso todos nós já sabemos, já temos conhecimento, e neste momento necessitamos permanecer em isolamento social de acordo com as orientações dos órgãos de saúde. E neste momento que a gente está vivendo, quantas dúvidas nos assombram, os nossos pensamentos, as nossas tomadas de decisão, quantas coisas são influenciadas por esse momento. Eu vou proceder à leitura da mensagem para que todos nós possamos conhecer e aqueles que a conhecem relembrar as palavras de Emmanuel. Não duvides, é uma reflexão acerca do versículo 6 da primeira epístola de Tiago. Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Tiago 1,6. Então, a mensagem de Emmanuel é a seguinte, em relação a esse versículo. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista seja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazermos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Como eu disse, está no livro Fonte Viva, capítulo 165. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. A passagem da Epístola de Tiago nos traz um esclarecimento a respeito de que, se nós precisamos de sabedoria, devemos pedi-la a Deus, nosso Pai, que nos dará sem qualquer condição, desde que a solicitação seja feita com fé. Porque, perante a dúvida, não seremos atendidos por Deus. A dúvida nos deixa desorientados, assim como as ondas do mar, que é jogada para lá e para cá em função da força do vento. Então, a dúvida, ela faz isso com a gente. A gente é jogado para lá e para cá, e como a onda do mar. Se nossos pedidos a Deus são feitos com fé,
desculpe, se nossos pedidos a Deus não são feitos com fé, nossas súplicas não serão atendidas. Tá? E, é, e nós seremos como as ondas do mar, sendo jogados para lá e para cá. O quão difícil é para nós deixarmos de ser ondas, né? Isso é uma questão muito difícil para a gente deixar de ser ondas, porque a nossa fé, na maioria das vezes, ela é cega. E como uma fé cega, como bem define Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6, a fé cega é aquela que aceita a verdade, assim como a inverdade, e é abalada sempre que a razão e a evidência se chocam com essa fé cega. Daí ficamos como a onda do mar, sendo levado ao comando do vento, né? Sendo levado ao comando daquelas inverdades que nos são colocadas. Quiséramos nós ser como o centurião, que era um cargo oficial de oficial romano responsável por comandar 100 homens, que por intermédio de outros enviou um pedido a Jesus para que ele curasse um de seus soldados, a quem o centurião tinha afeição e estava doente a ponto de morrer. Então ele tinha um soldado que estava a ponto de morrer e ele enviou ele enviou por intermédio de outras pessoas um pedido a Jesus. Se achando indigno de estar com Jesus, ele pediu o intermédio de outras pessoas para levarem o pedido dele até Jesus. E ele teve fé de que Jesus pudesse curar o soldado mesmo sem estar presente. E o que foi feito por Jesus? Tamanha a fé do centurião, o soldado foi curado por Jesus. Que disse aos que acompanhavam na ocasião: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 ao 10. Aí vem uma questão: será que nós teríamos a mesma manifestação de fé do centurião? Ou ainda duvidaríamos de que Jesus pudesse atender a nossa súplica? Fazendo o mesmo que o centurião, recorrer com fé através da intercessão dos espíritos protetores, dos mentores espirituais, daqueles espíritos iluminados que aqui na Terra passaram, dando o exemplo de trabalho em benefício do próximo, assim como Jesus fez, a lição que Lucas nos deixou é uma tarefa que precisamos exercitar, que é o pedido com fé. Jesus comenta sobre a fé dos discípulos e seria uma ocasião em que a gente poderia refletir sobre a nossa própria fé. Ele faz o comentário no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 14 ao 20, sobre a cura do endemoniado epilético. Os discípulos questionaram Jesus, em particular, por que não conseguiram expulsar os demônios, ao que Jesus responde: por causa da fraqueza de vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. E Kardec nos esclarece que as montanhas a qual Jesus se referia deve ser entendida unicamente no sentido moral, né? A princípio, vamos compreender isso como montanhas no sentido moral, que quer dizer as montanhas que a fé desloca, na verdade, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. E ele continua dando mais exemplos do que seria essas montanhas, tá? Isso está no capítulo 19, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Devemos, em nosso íntimo, refletir sobre nossas manifestações de fé, tá?
é muito interessante, principalmente nesse momento que a gente passa, a gente deve refletir sempre sobre as nossas atividades. Emmanuel, em sua mensagem, nos diz que a dúvida, muitas das vezes, atua como um bloqueador de nossa fé. E talvez, se fôssemos nós o centurião, nossas dúvidas seriam um bloqueador para a cura do soldado enfermo. A gente poderia fazer essa reflexão. Se nós fôssemos o centurião, provavelmente esse soldado teria morrido, tá? Naquela ocasião lá. Em nossos atos de fé, a nossa necessidade principal é a evolução moral, a nossa forma de conduta social no meio em que vivemos, e não a posse de bens e desejos materiais que muitas vezes, erradamente, roubamos ao Pai. Nosso maior exemplo a ser seguido na Terra é Jesus, que veio à Terra não para ser servido, mas para servir. Em todo o Evangelho, Jesus sempre serviu aqueles necessitados que recorriam ao seu auxílio. A gente tem diversos exemplos, diversas passagens em que Jesus sempre esteve a serviço daqueles que recorriam a Ele. Para as curas, para as necessidades materiais imediatas, sempre Ele era solicitado e sempre atendia. Muitas vezes nós nos achamos no direito de sermos servidos, né? E reclamamos do tratamento recebido porque nunca estamos satisfeitos com aquilo que necessitamos. Daí surgem, muitas vezes, os pensamentos negativos que nos impedem de proceder no bem ao próximo e a nós mesmos, porque servindo ao próximo, estamos auxiliando a nós mesmos. Quantas vezes somos solicitados a servir e negamos a este chamado? Pode ser até mesmo no momento em que emprestamos nossos ouvidos para o nosso próximo, para o nosso irmão. Não nos esqueçamos de servir nem sempre, não nos esqueçamos de que servir nem sempre é através de bens materiais, tá? Nós necessitamos dos bens materiais porque nós vivemos de matéria, mas nem sempre a ajuda é fornecer ao próximo bens materiais. Nesse momento que a gente está passando, essa ajuda, ela pode vir através, como eu comentei, através dos ouvidos. Ajudar o próximo ouvindo, entrando em contato, porque na maioria das vezes, nesse momento que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas elas estão isoladas. Elas estão em reclusão dentro das próprias casas, dentro das próprias residências. E o contato através de telefone ele pode ser um grande auxílio, devido ao fato de que muitos vivem sozinhos ou um parente precisa sair para trabalhar e ele fica em casa sozinho o dia inteiro porque não pode sair e emprestar o ouvido para poder ouvir e conversar, isso é de grande ajuda, tá? O pensamento negativo, comentado por Emmanuel na mensagem dele, que vem dos nossos vícios pretéritos e que está impregnado dentro de nós, esses pensamentos negativos a respeito das situações às quais somos solicitados a servir, nos impede de praticar o bem e persistir na nossa evolução moral. A dúvida nos auxilia no progresso material. Todas essas facilidades materiais que temos hoje são frutos das dúvidas, tá? No campo da ciência, por exemplo, estamos sempre na busca de respostas para atender às demandas da sociedade. E buscando essas respostas, hoje temos diversos recursos disponíveis que nos permitem, durante esse isolamento físico, estarmos próximos através de meios de comunicação, esses que a gente tem disponível hoje em dia. Como exemplo,
podemos, de forma bem simplória, citar uma dúvida. A dúvida de como transportar dados de um ponto ao outro, permitindo que haja comunicação entre as pessoas em diferentes pontos do globo. A dúvida material teve progresso através do desenvolvimento de tecnologias que permitiram a miniaturização de componentes eletrônicos e hoje temos um equipamento de comunicação em nossas mãos com bastante recurso, que são os nossos smartphones, que permite o transporte de dados com imagem e vídeo de maneira rápida e fácil através da rede mundial de computadores. Então, muitas reuniões estão acontecendo, sejam reuniões de negócio, sejam reuniões de estudo espírita, estudo da Bíblia. Nós mesmos da Escola de Jesus Cristo estamos fazendo algumas reuniões, todas as reuniões estão sendo feitas de forma online, graças ao progresso da tecnologia, e essas reuniões têm servido de suporte para a gente, para que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos de estudo, e isso tudo veio devido ao progresso material. Mas aí, com o progresso material, vieram os benefícios, vieram as facilidades, esses equipamentos que permitem a nossa comunicação de maneira bem fácil, por videoconferência. Aí vem o quê? O mau uso desse progresso material, que muitas vezes fazemos esse mau uso. Este mau uso, na grande maioria das vezes, dissolve nossa melhor energia, como comentado por Emmanuel. Aquela que deveria ser gasta para o auxílio do nosso próximo é perdida na forma de perda de tempo com a utilização inútil do progresso material. Tá? Não duvidemos de nós mesmos, como diz Emmanuel. Não importa se nossa conquista, que eu até peço licença para complementar essa conquista, colocando como conquista moral, surja hoje ou amanhã. Não duvidemos de nós mesmos, porque a dúvida irá atrapalhar o auxílio divino, que nunca nos abandona, mas pode ser prejudicado com nossas dúvidas. O auxílio divino, repito, que nunca nos abandona, poderá ser retardado por longo período por nossas dúvidas, incertezas, escolhas equivocadas, entre outros vícios. Quem sabe por uma encarnação inteira, pois é impossível receber ajuda quando não queremos ser ajudados. Então, tenhamos atenção com os chamados que recebemos. Eu não estou dizendo aqui que devemos deixar o isolamento social e nos arriscar e ajudar o próximo, de alguma forma, auxiliar o próximo. Eu não estou dizendo isso. Nós estamos passando por uma situação em que nós devemos refletir sobre as nossas atitudes. Temos várias outras formas de ajudar, de auxiliar o próximo, que não seja pelo contato direto. Ouvindo o próximo, como eu já comentei, porque nesse momento muitos estão angustiados pelo fato de ficarem isolados dos entes queridos. A gente não está podendo, nesse momento, visitar pai e mãe, porque a gente não sabe como que está esse transporte desse vírus de um local para o outro. Então, a gente pode acabar levando o vírus para um parente, para um ente querido. Então, a gente está isolado. A maioria das pessoas estão nessa condição e isso traz muita angústia. Tá? Nós podemos ajudar também doando bens materiais, como, por exemplo, alimentos. A gente tem recebido notícias de várias pessoas que estão passando necessidade, passando fome mesmo, e muitos que hoje não têm o de comer não estão podendo trabalhar, devido à situação que a gente tem acompanhado aí, que está passando o país. Então, uma forma de ajudar não seria necessariamente você ir até a pessoa e auxiliar essa pessoa,
Você pode ajudar ouvindo e doando alguma coisa para saciar a necessidade material neste momento. Agora, estamos em um momento de reflexão, como eu já disse, de pensarmos em nossas ações morais pretéritas e futuras. Mas, mesmo assim, nesse momento de reflexão, nós podemos auxiliar o nosso irmão. Para buscarmos o bem, é necessário que tenhamos confiança. Não há para o nosso progresso moral pressa, como nos alerta Emmanuel, desde que não permitamos a dissolução de nossas melhores energias para empregá-la no serviço do bem. Deixa eu botar aqui. Desde que a gente não desperdice a nossa energia em lugar de pregá-la no serviço do bem. Tá? Desperdiçar ela com aquelas facilidades que eu comentei mais acima aí do progresso material. E que deixamos de lado todo o desânimo que muitas vezes nos aflige diante das tribulações do nosso cotidiano. E como o desânimo tem batido a nossa porta, como ele tem batido. Não permitamos que nossas energias sejam dissolvidas pelas conquistas materiais. Façamos neste período uma reflexão de nossas atitudes morais, para que, depois deste momento de isolamento, possamos contribuir com nós mesmos, dando de nós para o serviço em favor do próximo. Porque, fazendo o melhor que pudermos para o bem, a vida se encarregará de nos trazer o que precisamos, de trazer o que necessitamos, como menciona Emmanuel na mensagem dele. Aquilo que é necessário, né? Sempre somos auxiliados pela bondade de Deus. E Emmanuel conclui a sua mensagem com uma afirmação que não há o que se questionar. Como eu disse, ele é bem direto em suas colocações. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo, incansavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. Essa frase ela é uma frase muito, vamos dizer assim, muito bonita de Emmanuel, clara e concisa. A essência de nossa tarefa para o melhoramento moral é o quê? É amar, aprender e servir. Amar e servir o nosso próximo e estar sempre em constante condição de aprendiz, porque nada sabemos. Aprender com quem? Com nosso Senhor Jesus Cristo, exemplo de espírito puro, que nosso Deus Pai nos enviou, e muitos outros espíritos iluminados que passaram pela Terra dando seu exemplo de servir ao próximo. A gente tem muitos exemplos aí, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, que deixou aí para a gente essa mensagem, muitas outras mensagens de ensinamento, Allan Kardec, muitos outros exemplos aí de espíritos que passaram por aqui servindo ao próximo. Jamais esqueçamos o que nos traz Emmanuel. A dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. A dúvida nos trará o atraso de nossa evolução moral, a perda da oportunidade que Deus Pai nos deu nesta existência. Em lugar de sermos derrotados, coloquemos em prática o que o Mestre nos exemplificou. E para concluir a nossa reflexão, eu gostaria de ler uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Fé e Vida, de autores diversos, que é intitulada A Oração das Crianças. Agradecemos, Jesus, o amparo de teu afeto, a luz, a alegria, o teto, a paz, o conforto e o pão. E porque nada tenhamos para dar-te as mãos divinas,
Em nossas mãos pequeninas, trazemos-te o coração. Ensina-nos, Mestre amado, a descobrir-te o roteiro para buscarmos primeiro aprender e trabalhar, cada dia, cada hora. Concede-nos, bom amigo, a bênção de estar contigo, na bênção de nosso lar. Essa mensagem foi ditada por Casimiro Cunha. Então, eu espero que essa reflexão tenha sido proveitosa e boa noite a todos.